Qual é o tipo de cliente, qual é o tipo de empresa que mais gasta dinheiro com você ao longo do ano? Qual que é aquele tipo de cliente que mais traz faturamento recorrente para sua empresa? Hoje no podcast Faturando Milhão, nós vamos te mostrar como objetivar isso, como ter claro isso e o melhor, como fazer as ferramentas como o Facebook, o Google, o Instagram, o WhatsApp e encherem a sua caixa, encherem os seus contatos, encherem o seu time de vendas com esse tipo de cliente para você vender mais, beleza? Então, se você quer vender bem para o cliente certo, mais mês a mês, você não pode perder o podcast de hoje. Aguenta aí que nós vamos começar. Bem, amigo de pequena, média e grande empresa, seja bem-vindo ao podcast Faturando Milhão no Online, onde todas as quinta-feiras a gente fala de vendas, marketing e de gestão, para ajudar você a aumentar o seu faturamento, para ajudar você a chegar no faturamento de milhão, sempre com um tema muito prático que você pode aplicar imediatamente no seu negócio. Meu nome é Luiz Felipe Cota e eu sou sócio fundador daquela que é a maior agência de marketing para pequenas e médias empresas do Brasil. Tamo de volta! Rafael Pérez, head de vendas da maior agência de marketing para pequenas e médias empresas do Brasil. E eu já quero te convidar. Curte esse conteúdo, compartilha, fortalece esse conteúdo chegar com mais empreendedor que você também conhece e precisa alavancar os resultados aí com o time de vendas. Maravilha, sou o Sérgio Garbellini, eu sou head de marketing, eu dei até engasgado. Quase falou de marketing. É pesado aqui. Head de venda tá colado, né? Eu sou o Sérgio Garbellini, head de marketing da maior agência, né, de marketing digital para pequena e média empresa do Brasil. E hoje a gente tem um tema muito legal, que é como definir o cliente-alvo. Como definir o cliente-alvo para o seu negócio. Alguns dizem persona, né? Alguns chamam de persona, né? Persona, cliente-alvo, avatar, muita gente diz, né? E, por que isso aí é relevante pro seu negócio, né? Por que isso faz diferença pro teu business? Simplesmente porque a internet é um mar aberto. A internet tem de tudo, tem todo tipo de cliente. E não adianta você encher o seu site com qualquer tipo de visitante. Não adianta você encher a sua caixa de e-mail ou o seu CRM com contatos de qualquer tipo de empresa. Qual que é o melhor contato? Aquele cliente que é mais fácil de vender, aquele que mais gasta com você e aquele que mais te recomenda para outras empresas, para outras pessoas. Então, a gente vai mostrar para você hoje como descobrir isso e como traçar uma estratégia de marketing, vendas do seu negócio para o seu business funcionar em cima desse tipo de cliente. E com isso, você vai vender mais fácil, vai ter uma rentabilidade maior e uma saúde maior para o seu negócio. Eu vou pegar esse gancho de vender mais fácil que vender comigo, hein? E isso é muito relevante para um gestor comercial, para um dono de negócio que foca a trazer estratégias e fortalecer o seu time de vendas com argumentos melhores, melhoria de proposta comercial, evolução dentro do seu playbook. O seu time comercial bem claro, com todos os personas, ela consegue ter uma assertividade muito maior a contornar suas objeções também. Então, é bem importantíssimo para você fortalecer o time comercial, você ter esses pilares. E aí, né, para finalizar, é importantíssimo para o marketing, obviamente, né? Para você poder definir que tipo de mídia que você vai atuar, né? Onde que você vai colocar o seu dinheiro. Qual que é a comunicação que você vai fazer? Que tipo de abordagem que você vai fazer no seu marketing? Que tipo de público que você vai colocar lá na ferramenta? Porque a ferramenta aceita o que você colocar, né? Agora, você tem que colocar as informações relevantes do público. Então, isso também é um processo importantíssimo para completar, né, esse ciclo que todo mundo passou aqui e para que você consiga ser assertivo na sua estratégia de marketing. E para quem não é, né? Se você tem uma mentalidade que vendas, o seu problema é preço. Preço alto, não consigo converter. Essa é a objeção clássica de vendas e toma a decisão, reduz
faço uma estratégia aqui de cortar custo na operação e já tomei a decisão e a partir de agora eu vou contornar essa objeção. Não. Se você tem uma mentalidade que vendas, você consegue resolver o problema apenas dando um feedback, discutindo com o vendedor ou fazendo uma orientação e não tem claro a sua visão do seu persona, esse conteúdo também não é para você. Não vai te ajudar muito, né? Não vai te ajudar muito. E assim, quando a gente fala na questão de vendas e por que não é para a questão de vendas você ter claro o seu persona, se ele não tá muito claro, se você é uma pessoa que não olha para o seu persona, automaticamente as suas estratégias comerciais também não vão ficar muito claras. Então, se você não tem isso na sua mentalidade, esse conteúdo você vai tomar uma decisão errada em vendas. E eu queria aproveitar e explicar um pouco melhor, né, aprofundar um pouco melhor, o que é persona? O que o cliente-alvo? A gente chama de cliente-alvo, mas muita gente do mercado chama de persona. A gente fala cliente-alvo porque acho que cliente-alvo é mais completo, né? O nosso jeito de fazer isso é um pouco diferente. E eu queria aprofundar um pouco para explicar a nível de negócio como isso faz a diferença, né? O Sérgio falou muito bem, né? A ferramenta, o Google, o Facebook, o Instagram, aceitam que você colocar. Se você colocar lá homem e mulher de 18 a 65 anos, é para esse tipo de gente que o seu anúncio ele vai aparecer, para esse tipo de gente que o seu anúncio vai aparecer. E aí o que acontece? Se você não tem a clareza, a direção daquilo que para o seu business, no fim do dia, traz uma maior rentabilidade, que é mais fácil para o seu vendedor negociar, e que você tem um certo diferencial nisso tudo, só tem uma coisa para você brigar, que é o que o Rafa falou. É por preço. Por quê? Você é muito parecido com todo mundo, e aí você não consegue avançar, você não consegue ter algo claro para fazer a coisa acontecer, né? Então, primeira coisa, né? Existem aí mais ou menos uns 3 caminhos para você ter claro qual é o tipo de cliente-alvo, de cliente perfeito que você quer atingir. O primeiro deles, que eu sempre faço com os meus mentorados, é o quê? Faz uma listinha dos 10 clientes que mais gastaram dinheiro com você no ano, que mais recompraram de você, que compraram mais de uma vez com você. É aquele cara que, por Pareto, né, pela maior barra, é o cara que mais comprou de você. Qual que é a idade desse cara, a faixa de idade desse cara? Qual que é o perfil desse cara? Qual que é a região que ele atua? Qual que é o segmento que ele atua? Qual que é o cargo que ele tem? Qual que é a faixa de renda que ele tem? Se for uma empresa, qual que é o faturamento que essa empresa faz? Se ele tem referências, quem que ele segue? Que tipo de conteúdo ele acompanha? Se ele tem algum hobby, gosta de fazer alguma coisa, eu sei que, por exemplo, o dono de pequena e média empresa, ele gosta muito de futebol, né? A persona masculina, o cliente-alvo masculino. Eu posso mesclar e fazer anúncios com isso? Eu posso segmentar isso na ferramenta? Então, que tipo de hobbies tem esse cara? Por quê? A partir disso, você se comunica, você faz as suas estratégias, você molda o seu business, você molda o seu produto para trazer mais desse tipo de cliente, mais desse tipo de prospect, e aí fica mais fácil para você desenvolver o seu negócio, tá? E vamos aprofundar isso, né? Quando você fala lead, eu já lembro logo que todo lead vira um negócio, né? Todo lead cria uma oportunidade. E se você tem isso claro dentro da sua área comercial, a gente começa a destrinchar o seu script de vendas relacionado ao seu persona. Como que a gente... Vou ser mais claro e vou colocar para a prática. A sua comunicação no WhatsApp de abordagem com a área comercial, ela já tem que ser pré-definida. Se hoje você tem um diferencial no seu persona, que ele compra por preço, que ele tem uma boa qualidade,
como você aborda esse script inicial para mandar para o cliente, ele já tem que ser falando sobre o seu diferencial competitivo, como que você vai argumentar, o que você tem ali de benefícios no seu produto. E aí a gente pode colocar isso para a proposta também comercial. A comunicação da sua proposta comercial, ela tem que estar focada para o seu persona. Ela tem que ir no seu persona, se você tem uma questão de requinte, que você vai pegar muito mais pela qualidade, as suas cores, o seu logo, isso vai entrar aqui com a visão de marketing, mas eu destrincho para toda a sua imagem que você vai passar para o seu dia a dia com a comunicação do cliente. E aí, vamos lá para o vendedor também. Porque o seu script, a forma que você conduz a sua negociação, ela tem que estar se baseada pelo seu diferencial competitivo. E aí, se o seu público-alvo é um persona que você definiu que o preço é uma qualidade única, exclusiva, o seu processo do seu playbook, ele tem que ser totalmente focado nessas etapas. Então, vou colocar isso para a prática. A sua sondagem, como você começa a perguntar do seu cliente, você quer arrancar objeções baseado na sua qualidade. Eu vou depois destrinchar mais isso para o nosso dia a dia aqui, até você ter uma visão como a gente faz isso na agência. Mas se você tiver isso na área da saúde, ele está indo lá para uma questão estética. Só que, às vezes, você tem um diferencial que você não está indo pelo preço. O seu persona é muito mais de um requinte do seu espaço. Então, como você vai começar a personalizar isso? Por que ela está fazendo essa manutenção? Ah, ela quer fazer uma lipo. Tá, mas por que ela quer fazer essa lipo? Não, ela quer fazer essa lipo porque ela vai melhorar o dia a dia dela, porque ela vai melhorar a questão deixar uma autoestima melhor com o marido dela. E aí, conforme você vai sondando isso, você personaliza o seu produto mostrando como ela vai ficar melhor com as amigas delas, porque ela tem uma preocupação muito maior, que é como as amigas delas vão pensar, que o marido dela vai deixar um relacionamento, só que isso agregando valor nos benefícios que você tem, que é o seu diferencial, que você está indo para a questão de qualidade. Então entende que você tem todo um processo da área comercial, que eu falei, desde o script, proposta, a forma de apresentar. Então, você destrinchando isso muito claro na sua cabeça, automaticamente, as suas decisões comerciais, ela vai ser com um avanço muito maior. Então, aprofundar disso do negócio e jogar isso para a área comercial, você vai ter um direcionamento muito bom. Cara, fantástico. E aí, pegando o gancho, porque acho que assim, né? O marketing e vendas, eles são quase que irmãos siameses ali, né? Ou deveriam, né? Eles estão muito próximos e muito ligados. Quando você vai traduzir isso para estratégia de marketing, né? Você tem lá uma definição de público bem feita. Primeiro passo, né? Que a agência vai fazer. Entender quem é a persona. Por quê? A hora que você vai criar uma landing page, a hora que você vai criar uma página de vendas, a comunicação visual tem que estar direcionada à persona. Então, o Rafa falou de requinte. Se o seu público é um público A, é um público de classe, né, social alta, e que você precisa comunicar e que você quer passar essa imagem de requinte, porque realmente você tem essa sofisticação, então as cores elas têm que ser direcionadas para esse público. Porque se você fizer numa cor neutra, numa cor que não passe essa credibilidade, você não vai estar atingindo a persona que você quer, né? Você vai estar atingindo todo mundo. Então já começa por aí, né? A questão do visual. Como é que vai estar a minha página? Como é que eu vou me comunicar com ela? Né? Eu vou fazer lá uma página e vou colocar lá, no caso do gancho que o Rafa pegou de lipo, né? Legal, há 10 anos no mercado fazendo lipoaspiração, sessões a partir de X reais.
Legal, uma abordagem genérica que não agrega nada. Agora, se eu sei qual que é a dor da pessoa, se eu sei qual que é o objetivo dela, se eu sei qual é a classe social, eu já posso fazer uma abordagem totalmente direcionada a bem-estar. Eu não tô falando de preço, eu tô falando de bem-estar, de saúde, de se sentir bem. Então já começa por aí no seu marketing. E aí a gente vai, depois, né, migrar para as campanhas. Então, assim, aonde que essa persona se encontra? Ah, é um público A. Esse público A, ela tá no Facebook? Pode ser que ela não esteja. Pode ser que no Facebook você consiga atingir a classe C, a classe D. Ah, não, esse perfil tá no Instagram. Consome muito Instagram, consome perfis de pessoas que postam coisas relacionadas a esse tema, segue tendências, segue moda. Opa, então eu vou usar a plataforma do Instagram porque a minha persona bem definida está no Instagram. Definição de idade, de gênero, né? Classe social, gostos, né? E aí você vai para um nível de estratégia onde, como outra vez eu vou pegar um gancho com o Rafa, desde o começo, desde o processo de venda, desde a minha proposta comercial, desde a abordagem do meu vendedor, e o marketing tem que comunicar tudo isso para que seja uma linguagem unificada, para que seja uma comunicação unificada e que atinja exatamente aquele alvo, né? Então, na definição de plataforma que você vai fazer o anúncio, tem que estar lá. Quais são os banners que eu vou usar? Os criativos de Facebook, de Insta. Como é que eu atingo esse público? É um público que consome vídeo? Ah, na persona aqui eu tô vendo que é um público que consome vídeo. Então as minhas campanhas serão de vídeo. O vídeo vai destacar preço? Não, não é o foco do público. O foco do público é bem-estar. Não tá preocupado com o preço, tá relacionado a algo maior. Então essa pessoa não precisa receber uma comunicação de vídeo falando de preço, falando de condição de pagamento. Ela precisa receber uma comunicação de diferencial de mercado de fato. Você tá indo na dor do cliente. Ela tem um problema, ela quer resolver, e você sabe como resolver, e você sabe o que vai brilhar os olhos dela, porque você está falando exatamente com aquele perfil de público mapeado, né? Então, para o marketing, é importantíssimo. Toda essa questão de perfil de público são ferramentas que você vai entregar na mão de quem for fazer a sua estratégia, da agência ou interno, mas você vai dar subsídio para que ele possa encontrar, unindo estratégia, ferramenta, unindo comunicação de landing page, os banners que vão ser criados com a equipe criativa, a landing page, as copies, os seus anúncios vão ter copies direcionadas à dor do cliente, né? Então a definição de público para o marketing, assim como para vendas, assim como para o negócio, ela é extremamente importante. Elas andam junto, né? A gente você falou que marketing e vendas ele é muito conectado. Se é muito claro para o marketing, né, de tudo isso que você falou, eu consigo traduzir todo o dia a dia para a área comercial dos e-mails que tá lá, a primeira abordagem. E aí, eu só vou falar, que a gente está falando aqui só de vendas, marketing, isso vai para a ponta, inclusive, de CS, de pós-atendimento depois. Porque o seu time de pós-atendimento também precisa estar alinhado com o seu persona. Será que o seu produto está indo lá até o final, está entregando aquele diferencial em qualidade? Na hora que vai na entrega, você está indo com a entrega daquele produto final com a mesma forma de requinte, de sofisticação, que às vezes o produto... que desde a abordagem, como você chega no cliente para entregar o seu produto, tá influenciado aí com o seu persona, né? Então ela anda a empresa inteira. Porque essa definição de persona, na verdade, você vai conseguir entender qual que é o perfil dessa pessoa, o que ela tá esperando, qual que é a expectativa dela, né? Nesse caso, você falou do requinte, pode ser que seja o seu público-alvo seja sem requinte, que só queira a solução do que você oferece e acabou. Mas a partir do momento que você sabe como ela se comporta, aí a abordagem final, depois de uma venda, para uma revenda, para uma recompra, né? Quer dizer, o que você ofertou, o que você fez, o seu trabalho, ele é um trabalho que pode ser recorrente? Ele é um trabalho que a pessoa faz uma vez só e nunca mais? Não, ele é um trabalho que, o cara comprou de mim aqui, daqui tantos meses ele pode comprar de novo. E aí vai vir esse pós-venda, exatamente na mesma comunicação do que foi desde o início no marketing, passou por vendas,
o pós-venda, comunicação única, né? Comunicação única, fantástico. Pô, legal o que a gente trouxe até agora, mas eu queria trazer um pouco mais de exemplos práticos, né? Queria que vocês compartilhassem algumas experiências. Eu vou começar trazendo aqui duas experiências. Uma de um cliente de agência nosso e um de um cliente mentorado, um que é mentorado faz parte da mentoria do Faturando Milhão no Online, né? Inclusive, se você tem aí alguma sua sugestão de pauta, sugestão de tema, comenta aí embaixo, manda pra gente pensar em fazer essas pautas e ajudar você aí a aumentar o seu faturamento, escalar o teu business, tá? Vou contar aqui um caso. Não, você falar um ponto, né? Coloque em prática e fala as dores. Onde você travou? Teve dúvida? Põe aí, meu. A gente vai te ajudar. Nós estamos aqui pra fazer acontecer. E segue lá na Gumark Oficial, porque a gente te pergunta, interage, pra gente saber onde tá gerando dificuldade. Põe cortezinho da live lá. Pra ajudar aí a você destravar nesses pontos também. Olha só como... Eu queria dar um exemplo real agora de tudo isso que eu falei, que o Sérgio falou, que o Rafa falou. Queria dar um exemplo de cliente de agência mesmo, aquele cliente que contrata a Gumark e a gente executa o trabalho para ele, um exemplo do mentorado, onde a gente mentora e dá orientação, desculpa, e dá orientação de como ele faz a coisa acontecer, certo? Então eu queria dar um exemplo, uma nutricionista, eu não vou falar o nome dela aqui porque era da saúde, eu não sei se eu não tinha combinado com ela, mas ela tem uma nutricionista que é cliente nossa há muito tempo. E ela demorou para ela começar a emplacar resultado. A verdade é essa. Sabe por que ela vendia? Ela é nutricionista e ela vendia nutricionista. E o nutricionista, ele pode ser nutricionista de bebê, de criança. O meu filho, por exemplo, magrão, ativo pra caramba, ele tava com colesterol alto. Colesterol, eu não sei o que acho que era colesterol. E tipo, eu não tenho colesterol alto, nem a mãe dele é uma magrela. E, cara, o moleque tava com colesterol. Aí ele foi nutricionista pra criança. Nutricionista pra criança. Pra nós aqui que estamos com o meio gordinho. O Rafa tá em forma, Os meninos mais gordinhos, pro esportista, nós somos esportistas de final de semana, nós jogamos bola toda semana. Pro cara que é um esportista profissional, né? Pro cara que Cara, tem nutricionista pra tudo. Pro velhinho, pro gordão. Não é aquele programa Adoro, Quilos Mortais? Pro cara gordaço lá, quilos mortais, né? Então, assim, tem nutricionista pra todo ramo. E ela competia com todo mundo. Com todos os nutricionistas. Qual a palavra-chave que a gente comprava? Nutricionista. E ela tatuapé. Sabe qual a palavra-chave que eu colocava? Nutricionista tatuapé. Então, tipo assim, sabe como é que era o banner no Facebook? De nutricionista. Sabe como é que era a página dela? De nutricionista. Aí, nego. Ela é nutricionista. E aí o seu tio é nutricionista, sua prima é nutricionista, tem um nutricionista na sua esquina, tem um nutricionista seu vizinho, tem um nutricionista do prédio, acabou, fudeu, você tá fudido. E a gente começou a discutir, começou a falar com ela falou assim, Google não vale a pena, o clique é muito caro, e eu não consigo vender, só chega cliente que só fica negociando preço, pedindo preço. Aí a gente falou o seguinte, ô Ju, opa, tô caguetando o nome dela aqui. Falei assim, vamos conversar? Qual que é aí o tipo de cliente que mais aparece pra você? Aparece de tudo. Aparece criança, idoso, novato. Mas qual é aquele lá que faz uma consulta com você e vem no mês que vem, e vem no mês seguinte, Ela assim, essa galera que gosta de malhar, essa galera que gosta de esportes, essa galera... Falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos reposicionar a clínica? Vamos fazer o seguinte, nutricionista esportivo. O que você acha? Ela ficou meio assim, mas ela falou assim, mas o que isso vai mudar? Isso não vai fazer o cara que toca aqui pra mim gastar mais. Não vai ser mais fácil. Eu falei assim, não, você não entendeu. Nós vamos mudar a porra toda. Nós vamos mudar a sua página, mudar o seu site, mudar seus anúncios, mudar as palavras-chave. É outra empresa. Nós não estamos mais no negócio de nutrição. Nós somos nutricionista esportiva. Começou. E na hora dela apresentar, ela não falava de nutrição. Ela falava do que ela já fez pro nutricionista esportivo que deu certo. Ela não falava mais de uma dieta genérica, ela falava assim, essa dieta vai ajudar você a ter uma melhor performance, a jogar bola melhor, a correr melhor, a fazer a coisa toda. O que aconteceu em 3 meses? Começou a vender pra caramba. A agenda dela começou a encher. Colocou até outra nutricionista pra trabalhar com ela. E aí, partiu dela. Vamos nichar mais? Faz o seguinte, vamos definir um cliente-alvo de corredor de rua? Porque eu fiz a mesma coisa que a gente fez daquela vez. Só que em vez de... E o que eu percebi?
Esses caras corredor de rua, você deve ter um conhecido amigo seu que é aqueles malucos que ficam correndo na rua. Eu tenho 2 amigos. Grande abraço, o Guilherme Fernandes, o Curo, e Marcos Fernandes. 2, eles não são parentes não, mas o sobrenome é o mesmo. E eles são corredor de rua, os caras adoram, não pode ir uma corrida que vai correr. E esses caras, mano, são disciplinados no negócio. Aí ela virou nutricionista esportiva pra corrida de rua. Sabe qual é a palavra-chave que mais converte pra ela? Dieta pra maratonista. Dieta pra completar corrida de 50 metros, de 12 km, dieta pra correr a São Silvestre. Como é que ela, como nutricionista, comprou uma palavra-chave dessa? Uma palavra-chave que pouca gente anuncia e tem busca. Aí, amigo, agora, o problema dela é outro. Agora o problema dela é o seguinte, ela não tem mais agenda pra trabalhar. Por quê? Bom, o que mudou? Ela gastou mais em marketing? Não. Ela fez um grande investimento na clínica e comprou mais aparelhos novos? Não. Ela fez um MBA lá na University? Não. Ela definiu um cliente-alvo baseado naquilo que traz mais dinheiro para ela. Olha só, que loucura. E sem querer se estender, eu vou dar um exemplo de mentorado. Que isso não tá nem pronto ainda, tá? Nem seus resultados, tá no passo inicial. Mas a gente entrou lá um mentorado lá para trabalhar comigo de proteção veicular. O cara vende proteção veicular. Inclusive, se você vende proteção veicular, nós temos preços especiais para vocês. Podem me procurar, a gente fala com a gente nos links abaixo. Aí o cara da proteção veicular. E aí na mentoria de cliente-alvo, eu perguntei pra ele, qual é o seu cliente-alvo? Ele falou assim, Felipe, eu vendo proteção veicular pra todo mundo. Você tem carro, eu vendo. É melhor que seguro. Ele começou a me vender, né? Bom vendedor que é melhor que seguro, porque seguro é isso, é aquilo, a proteção veicular é não sei o que lá, não sei o que. Eu falei assim, falei, legal. Vamos fazer o seguinte, lista aí os 10 caras que mais gastaram com você no ano. Não sei o que. Confia no processo. Ele listou. Sabe o que nós descobrimos? Dos 10 tipos de cliente que mais compraram dele, sabe qual era o perfil que mais gastava? O dono de frota. O cara é dono de uma frota e aluga o carro para caras fazerem Uber ou para uma empresa que tem um parque de diretor, não sei o quê. E esses caras, eles precisam ter, por regulamentação, por causa de seguro, sei lá, qualquer porra, precisa ter por causa de lei. Eles precisam ter uma proteção veicular. E um cara desse assina uma vez, ele assina um monte. É 5, 6, 10, 50, dependendo de quantos carros ele tem. E esse cara não cancela. Ele não assina um mês e para. Aí sabe o que aconteceu? Ele não tá mais no negócio de proteção veicular. Sabe qual é o negócio dele? Eu ajudo você, dono de frota, a não ter dor de cabeça com o seu uberista, com a empresa que comprou o carro de você. Por quê? Comigo você vai estar seguro. Então, amigo, definir o cliente-alvo muda o seu jogo. Muda o patamar da sua empresa. Pensa nisso. Você falou da proteção veicular para Uber, né? E dando insights aqui também. Eu vou aprofundar, inclusive, sobre mais amplo, na prática mesmo, porque aconteceu isso na própria agência. Como que era Gumark lá no começo, quando eu tava no time de venda, o Luiz falou assim, precisa bater meta, bora! Ele liberou a porteira e trava todo mundo e assim, vendia pra todo mundo, né? Você tem empresa, marketing, você quer fazer marketing, aí naquela época Google era em alta, tudo maravilhoso, todo mundo queria anunciar, bora, põe todo mundo pra dentro aí. E aí, começou, poxa, uns resultados incríveis, maravilhoso, muito bons. Só que, em contrapartida, começou a vir problemas. Problemas com o cliente na entrega, porque às vezes não tinha estruturado algum ponto e tal. E aí, a Luísa, que está dando aula sobre isso, falou assim, vamos entender se realmente o marketing digital é para todos os perfis de clientes, porque hoje, quando a gente fala em questão de CNPJ, a gente tem um microempreendedor individual, eu tenho quando ele já está numa estrutura maior, ele já é um simples nacional, quando ele tem um porte maior ali de faturamento, ele já é uma grande empresa, médio, pequena. E aí ele começamos a destrinchar isso para tentar entender qual que era esse perfil. E aí chegou algumas conclusões que, de fato, o marketing digital, ele não é para todos os tipos de persona.
E inclusive é o que a gente está falando aqui em todos os podcasts, que você não está ali estruturado com a quantidade de controles que você tem na área comercial, ou não tem uma boa visão ali de controle, você não está preparado dentro do marketing digital. E aí, assim, detalhe, definiu claro o persona, e aí para a área comercial, no time de pré-venda, a gente começou a estruturar as regras de entrada dentro do cliente. Então, qual que era a quantidade mínima de lead que a gente precisava entregar para garantir? Quanto ele precisa investir para ter aquele mínimo de lead? Quanto ele precisa investir para ter a quantidade de lead? Qual que é o ticket médio? Ah, Rafa, influencia o ticket médio? Mano, 100%. Porque se você tem um produto, você quer anunciar, o ticket médio é muito baixo, você vai colocar um valor de agência, e aí a sua taxa de conversão, que é a média de mercado, é 10%. Se você tem lá, tá fazendo uma campanha, entra na agência com investimento, olha, vou dar já coloca essa pulga atrás da orelha. Se você tá entrando na agência, investindo menos de 100 contatos, você, com o ticket médio abaixo de R$1.000, por exemplo, a chance de dar um problema é absurdo. Olha só por quê. Se você você fez uma projeção de lead lá com a agência, e aí você chegou numa meta de 50 contatos. Sua taxa de conversão, você pode falar, não, vendo para todo mundo, bateu aqui não vende, mas a taxa de conversão média é de 10%. 50 contatos, você já converte 5 pessoas. Para 5 pessoas, se o seu ticket médio é R$500, a gente já está falando que você vai converter ali R$2.500. Você tem o custo de agência, você tem o custo que você colocou no lead, uma média aqui de mercado, quanto der o preço aqui? Você vai pagar lá R$1.500 de agência e mais 1.000 de Google. Você já tá falando de R$2.500, seu ticket médio é 500, essa conta já não fechou. Olha como é diferente se você tem 100 leads e se você tem um ticket médio de R$1.000. Se você entra com 100 leads, a sua taxa de conversão é de 10%, a gente já está falando que converte para 10 clientes. E aí, se o seu ticket médio é R$1.000, você está convertendo 10 mil. ROI 10, né? ROI 10. A gente bateu no ROI 10 com a mesma taxa de conversão. Eu nem preciso entrar nos seus problemas de vendas, que se tiver aqui, você vai aumentar essa taxa de conversão, mas eu já tenho uma regra básica para definir isso. E aí você me pergunta, Rafa, não tenho essa capacidade não tenho isso, não tenho ticket médio, não tenho essa visão. Talvez, de fato, você é pequeno e não está preparado ainda ali para estar ainda com uma estratégia de marketing. Talvez tenha que fazer outras coisas. Mas aí é o que a gente falou. Começou a definir essas regras. Começamos a definir as regras dentro do jogo. Lead, quantidade, ticket médio, qual que é a projeção mínima que a gente precisa de resultado e qual que é a consequência. A consequência disso, o faturamento, a gente se mantém porque a gente aqui acabou trazendo um cliente mais qualificado, mas a recorrência do tempo que o cliente fica, ele fica com um tempo muito maior, porque eu já estou garantindo um resultado do que eu entrego para ele. E eu nem preciso entrar, que agora, com os podcasts você acompanhando, agora eu estou entrando no seu negócio. Agora eu estou te ajudando a melhorar a taxa de conversão aqui. Eu quero que, de fato, você melhore a sua taxa de conversão. Mas no dia a dia, eu já tenho a regra mínima que eu defino qual que é o meu persona ideal, que o nosso persona ideal, ele é uma pessoa que tem um porte maior para fazer um investimento dentro de um marketing. Porque quando você entra com um investimento maior no marketing, eu já estou entendendo que você também já está mais estruturado para avançar a estratégia com a agência. Então, esse é um exemplo muito prático de quanto o persona bem estruturado, a gente consegue definir uma estratégia melhor para o time comercial, e aí com tudo isso, todas as mudanças que veio disso dentro da agência, e quanto tempo de recorrência também vai trazer mais, e assim, quanto mais tempo o cliente vai ficar aqui. Então, um exemplo muito claro e muito bom. E da casa, né? E da casa, né? E funciona, né? E não é que estamos casa de espeto, ferreira de pau? Não, casa... Aqui em casa de ferreiro, o espeto é de ferro mesmo. É. A gente tinha um professor na faculdade, nós inclusive fizemos faculdade junto, né? Ele era muito foda de estatística, né? Adorava a aula dele. Ele falava assim, aqui nós mata a cobra e mostra a cobra morta. Não tem negócio de mostrar o pau, não. Porque você pega um pau com sangue lá, vai saber se matou a cobra mesmo. Aqui nós mata a cobra, mostra a cobra morta.
E aí dentro dos exemplos aí, né, na prática, eu tenho um exemplo para compartilhar de um cliente que passou pela agência, né, que era a Sapeca Lingerie, né, e a Sapeca Lingerie vendia moda íntima, né, feminina, vendia masculino também, mas o público era basicamente ali o feminino, lingerie sensual, e aí era um e-commerce, e quando a gente fez a reunião, quando esse cliente entrou, ele tava nessa pegada aí, né? Quem que é o público-alvo? É a mulherada. Toda mulher é alvo, né? Toda mulher é alvo, idade de X a Y, tudo querendo pegar o terreno todo, querendo pegar todo mundo. E aí a gente colocou a estratégia no ar, ok, ele não tinha uma definição de público muito assertiva, e o e-commerce vendia para todo mundo. Qual que foi o problema? Que entra muito no que o Rafa falou na questão da agência. Vendia para todo mundo, ticket médio baixo. E lingerie vai desde... R$50, né? Tem lingerie mais caro, R$300. E no caso dele tinha até mais baratas, hein? Então, assim, o ticket médio era muito baixo. Então, por mais que a taxa de conversão fosse alta, o retorno financeiro não era bom, né? E aí a gente começou a entender quem era o perfil de público que comprava de fato dele, né? A gente conseguiu fazer com que ele olhasse para dentro e conseguisse fazer uma revisão ali de quem comprava, porque ele tinha clientes fora do e-commerce que compravam ainda via WhatsApp, que faziam ali um contato direto, e ele começou a perceber o seguinte, poxa, eu tô vendendo aqui, que é o trabalho, lição de casa, né? Olhar para a base, o Luiz falou disso lá no começo, olhar para a base e entender, listar, né? E ele começou a entender que ele tinha um público muito forte de pessoas que revendiam os produtos dele. Poxa, então legal, tá aí o jogo. Se você tem pessoas que revendem o seu produto e você tem no preço, aliado à qualidade, um diferencial, então, cara, a gente precisa mudar a persona da campanha. E aí a gente começou numa briga ali intensa, porque eu lembro das reuniões lá, falei, você precisa travar seu site. Você não pode vender para qualquer um. Ele achava um absurdo. Você não pode vender para qualquer um. Qual que é o seu valor mínimo aí para conta fechar? Eu não lembro lá, já faz um tempo já isso, né? Eu não lembro lá se era R$250, 300. Então, a partir de agora, o seu site só vai vender para compras acima de 300. Então, a gente vai mudar a comunicação dos banners. Agora, a gente está atingindo o revendedor. Então, a menina vai comprar... Né? Essa coleira. O nome bonito é revendedor, mas no popular, sacoleira. Quem é do Brás vai se identificar, que sacoleira lá tem de monte. Então, assim, agora você só vai vender para sacoleira, para revendedora. Então, o banner no site muda, o valor mínimo de compra no e-commerce muda, né? E aí, qual foi o impacto disso? Inicialmente, ele travou o site dele e parou de vender. Só que aí a informação de público-alvo começa a ser setada na ferramenta, a comunicação começa a ser direcionada. O que começou a acontecer? O ticket médio dele subiu na hora. E aí depois teve uma percepção muito legal, ele trazendo os dados, o que acontecia? Nas compras, ele estava atingindo o sacoleiro, né? Então a sacoleira comprava lá, e pelo perfil de compra ele já percebia se era sacoleiro ou não, né? Então a pessoa comprava lá 10 unidades de um tamanho e de um modelo, 10 da outra, né? 20 da outra. Sacoleiro, tá querendo vender para todo mundo. Aí começou a pegar também, a oportunidade de mercado era tão boa para ele na época, que ele começou a perceber que tinha produto unitário, né? Então a pessoa comprava um produto de um tamanho, um outro produto único de outro tamanho, o outro produto único de outro tamanho. Ele começou a fazer o pós-venda, que era chamar a galera e perguntar. As amigas estavam se reunindo para comprar juntas. Por quê? Ele ainda tinha um público que buscava ele, que era o público que queria comprar o produto diretamente pelas ações de marketing que ele havia feito antes de definir a persona. Que a marca foi ficando forte, né? A marca foi ficando forte. Então, o que a mulherada começou a fazer? Juntava 3, 4, a mãe, a tia, as amigas, vamos comprar numa conta só, para poder bater o valor. Então, ele começou a perceber esse comportamento. Então, ele não deixou de vender para outra, mas ele aumentou o ticket, porque a gente mudou toda a comunicação e começou a enxergar e acertar o público-alvo, que era a sacoleira. Aumentou o ticket médio, e depois tiveram várias ações fantásticas que eles fizeram na época. Inclusive, a gente participou de algumas, como a Garota Sapeca, né? Que a gente listou mulheres do Brasil inteiro para produzir a campanha de foto, né? Veio gente de todo o estado, se reuniu no hotel, foi um evento fantástico, né? Tem um meme na internet aí que tem umas mulheres bonitonas de lingerie na Paulista. Aí passa um vacilão lá olhando pras meninas assim, bate o carro na frente do outro. Vocês já viram isso? Foi nós que fizemos essa ação aí. Era da Sapeca Lingerie, nós que fizemos essa ação. E a Sapeca Lingerie, ela depois da redefinição
Porque foi uma redefinição de público, né? Ele queria atingir todo mundo, só que, pô, vai atingir todo mundo? É complicado, aí tem ticket médio, tem tudo que o Rafa falou. Cara, começou a acertar. Então foi um exemplo de que a definição de ticket médio, de persona, influencia diretamente no seu ticket médio, no volume de vendas, nas estratégias que você vai atuar. E aí, depois disso, ele só subiu, né? Só cresceu. Não, excelente, né? O Luiz falou... Ele falou de definição de produto e tal, e você mudando o produto, e eu esqueci de falar uma coisa muito importante, eu fiquei com uma sensação aqui que fala assim, pô, mas você não quer mais o cara pequeno e tal? Não. Agora a gente criou produtos diferentes. Para uma persona diferente. Para uma persona diferente. Não dá para atender todo mundo com pacote Office. Exatamente. Né? Não dá para todo mundo, Rafa, mas tá bom, você tá aí com... Eu não tenho esse ticket médio, não tenho esse faturamento. O Luiz criou a mentoria baseada para esse perfil. Porque qual que é a ideia? Você tem que ir treinar, todo acompanhamento, faz uma evolução dentro desse mercado de lead... E você tem o acompanhamento do Luiz aí para montar isso e depois aqui de todo o time estruturado. E se for e-commerce, também tem o do Guilherme Monarti, que segue aí, inclusive, guilherme.monarti, que ele é focado para o e-commerce. Também é um outro produto. Logista, ou você é um profissional que gerencia a conta de e-commerce, o Guilherme Monarti é um dos maiores profissionais de e-commerce do Brasil. Então, nós construímos uma persona do lojista. E a gente fez um produto diferente pro lojista. Baseado em tudo isso que a gente está explicando, cliente-alvo e persona. Então você evolui a sua estratégia e às vezes deixar de atender de alguma forma, você constrói outro. Então, quando você tem claro esse persona, com certeza você vai conseguir avançar ainda mais. Pô, se você quer aprender tudo sobre persona e cliente-alvo, tem que ver essa live. Inclusive, vamos mostrar pro pessoal novo que precisa aprender o que é cliente-alvo, essa live aqui tem que assistir. Tem né? que assistir, é verdade. Porra, cara, tá muito legal o papo, mas é o seguinte, recebi uma mensagem aqui. Quem que vai responder? Vocês não sabem quem mandou uma mensagem aqui. Fala quem é. Rubão. Rubão mandou uma mensagem aqui. Manda pra mim. As piores Pode perguntas. O Rubão ele é bom de pergunta. O Rubão falou, vai responder, Sérgio? Mano, eu sempre respondo as dele, pode mandar. Ele mandou o seguinte, ó, o que vocês estão falando aí, pra mim, cara, é baboseira. Eu vendo pra todo mundo. O cara apareceu aqui na frente, eu tenho que vender. Não tem esse negócio de ficar floreando a história. Cara, tem que vender pra todo mundo, eu vendo pra todo mundo. E aí? O Rubão falou um negócio aqui que faz sentido. O cara quer comprar, tem que vender. E aí? Eu concordo. Comprou, tem que vender. Mas aí, eu acho que vou até puxar um gancho aqui. Comprou, tem que vender? Comprou, tem que vender. Eu gostei disso. Comprou, tem que vender. Agora, eu vou puxar um gancho até do que eu falei aqui sobre o case, né? Sobre a Sapeca Lingerie. Porque assim, ó, você quer vender pra todo mundo. Legal. A definição de persona, ela não te limita ao público que você vai vender. Não é esse a pegada. Não é que você vai deixar de vender para que você vende e vai começar a vender para um público novo. Não é abrir mão de venda. Até porque o exemplo aqui que o Rafa falou, que o Luiz falou, foi que a gente encontrou a mentoria, né, o produto do Guilherme Monarti, como soluções para aqueles que ainda não estão prontos. Então, assim, você não vai deixar de vender. Mas quando você entende um público-alvo e você começa a comunicar com esse perfil de público, você ganha inteligência em marketing, você vai de acordo com o ticket médio. Então, ao invés de vender para todo mundo, sendo que tem um perfil de público que compra pouco, poxa, é matemático. Você vai fazer uma estratégia para o cara que compra mais, para o cara que tem um poder aquisitivo maior, se for o caso, mas é para uma persona, é para alguém que já está pré-determinado a isso. Então, você vai perceber que vendendo para o público certo, muito provavelmente, o Rafa falou de taxa de conversão, sua taxa vai aumentar. Por quê? Você precisa de menos esforço para ganhar a venda. Exatamente. Vai ganhar mais dinheiro nessa venda. Você vai direto naquele que você tem maior chance de concluir o projeto, de concluir a venda. Então você define uma persona, você vai em cima dela. Ponto. As outras que estão ao redor não vão deixar de querer, ou não vão deixar de te procurar e até de te encontrar. Ok, eu vou continuar atendendo e vendendo se for possível. Mas o meu foco, ou criando produtos como a gente fez, como o Luiz fez, ou criando outros tipos de produto para aquele cliente que de repente ele não está procurando qualidade, ele só quer preço. Então para preço, então vou buscar uma solução aqui que seja
tem a melhor custo-benefício possível e eu vou vender para esse cara. Mas pro meu público-alvo, eu vou centralizar a comunicação porque ele tem mais propensão a fechar negócio, porque ele tem mais ticket médio, ou porque ele tem uma maior recorrência do seu produto, do seu serviço. Então você pode... Não é para você deixar de vender, não, senão você vai perder venda. Mas é o seguinte, define um público que vai nela. E aí muda a sua comunicação, porque ela tem maior chance e ela vai te trazer uma boa parte do seu faturamento. E o resto que aparecer aqui, você cria um produto ou outro, muda um serviço, vai vendendo, mas foca no público-alvo. Até uma coisa que eu queria dar um adendo aqui é o seguinte, recursos são finitos, né? Então assim, a verba para investir em Google, você pode ter toda a verba do mundo, mas ela tem um limite para você gastar dinheiro em Google, você gastar dinheiro no Facebook, né? Até o seu estoque, até os seus recursos, até a quantidade de pessoas que trabalham para você, com você, para você entregar, tem uma escassez aí, tem um limite aí, né? E é o seguinte, o que a gente quer como agência que ajuda a empresa a vender? E o que eu quero como dono de business e você dono de negócio? O que a gente quer? Que o nosso recurso, dinheiro, pessoas, né, seja maximizado, que eu tenha o máximo de retorno sobre isso. Você vai continuar vendendo, Rubão, para outros tipos de cliente, mas a gente quer que aquela venda seja no maior ticket possível. Eu quero que aquela venda seja de um cliente que vai comprar de novo para mim. Eu quero que aquela venda seja mais fácil de vender, eu tenho uma taxa de conversão, pessoas que falaram comigo e que compraram. Então eu converti contatos, orçamentos em vendas maior, porque o seu esforço para fazer dinheiro é menor. Certo? Eu vou pegar um gancho no que você falou, porque veio uma coisa aqui na cabeça que faz também total sentido. Por exemplo, se você está com um cliente que procura só preço, a sua entrega tem que ser uma. Se você está num cliente que procura qualidade, às vezes você tá entregando qualidade pro cara que quer preço. Aí a conta não fecha. Tipo assim, pô, você tá entregando um produto, você vai, apresenta o projeto pro cara, manda a equipe limpa tudo, deixa tudo um brinco. Se for obra, principalmente, né? Os caras fazem uma limpeza, pô. Aí no final o cara só tá procurando preço. E ele tá ainda pedindo desconto e ainda vai pagar parcelado e é capaz de te dar algum chabu na hora de receber o último boletão. Então, tipo assim, o seu esforço tá pra entregar qualidade pra um cara que procura preço. E esse cara que procura preço não tá valorizando todo o seu formato ali de negócio, não tá valorizando aquilo que você entrega. Ou pode ser o contrário, né? Você tá entregando um negócio fraco pra um cara que procura qualidade, sofisticação. Vai perder esse cliente. Né? Exatamente. Deixa eu ir mais na prática nisso pra ficar claro, porque eu sei que o Rubão falou, não, vende pra todo mundo. E aí vamos simplificar. É igual concreto. O cara vai chegar, eu vendo concreto. Tá, você vende concreto pra quem? Se você vender o concreto pra pessoa física, todo mundo faz obra, vai lá reformar a sua casa, às vezes quebrou uma parede lá, quer construir um quarto novo pra criança, tal, o pedreiro chega pra ele e fala assim, vou comprar um cimento aqui pra construir essa parede. E aí ele vai procurar o mais perto, o mais rápido que tem. Aí ele não liga, vai numa Dicico, vai lá numa loja, no Telianorte e tal, e compra lá o que tiver mais fácil para solucionar, e às vezes ele vai para preço. Só que é diferente se você é o seu persona, eu quero vender para uma construtora, eu quero vender em grande escala, eu quero vender para uma pessoa que tem um perfil maior e que vai aumentar o meu ticket médio, é o que a gente está falando aqui. Então, talvez o meu persona, eu não quero vender para pessoa residencial, eu quero vender para o arquiteto. Só que para vender para o arquiteto, você já tem que ter um seu diferencial competitivo para ajudar o arquiteto, ajudar ele a especificar. Você tem que ir lá ajudar no detalhamento dentro daquele cimento, né? Mas você tem que ajudar na especificação, você tem que ajudar aí dentro dos processos de projeto. E aí, se falar, não, Rafael, o decisor de compra, quem compra o concreto é o engenheiro da obra. Tá, quem toma a decisão do engenheiro da obra, às vezes ele vai pelo prazo. E aí, o prazo, quanto mais rápido o seu concreto chegar na obra, mais diferencial você vai ter. E a sua comunicação vai ser focada para aquele persona. Então, concreto, você pode vender de fato para todo mundo. Mas se você tem muito claro
a sua comunicação, muito claro esse persona, a fortalecimento de argumento de vendas e para quem você vai aí se comunicar, você vai querer de fato ir. À medida de eu ter te dado esses 2 exemplos, você vai, não, eu quero ir para o consultor, eu quero ir realmente vender concreto para todo mundo, só que você pode, com uma ação, entregar um caminhão inteiro. Então é diferente de você vender o concreto para o residencial. Fica claro, né? Bom, vender para todo mundo eu também quero, mas vamos ganhar mais, vamos ter uma margem maior, vamos ter uma inteligência na distribuição, porque se você vende para o residencial, para você vender um caminhão de concreto, você tem que impactar várias pessoas dentro do residencial. Para você pegar uma obra, você negocia melhor com o seu fornecedor, você tem mais margem de negociação, você tem um melhor preço, você tem uma entrega melhor e você tem uma distribuição melhor e você ganhou mais grana também. Então, clareza nisso define toda essa estratégia aí de negócio, faturamento e marketing. Cara, a gente... Bom, pergunta foi boa, rendeu, levamos um tempo aqui, mas, cara, o jeito mais errado de se fazer cliente-alvo é partir do princípio que você vende para todo mundo. E aí, se você vende para todo mundo, entra qualquer tipo de cliente. Se você tem uma venda genérica, se você vende para todo mundo é genérico, é geral. O seu resultado é genérico. Se o seu anúncio, se você vende para todo mundo, o seu anúncio é genérico, a sua palavra-chave é genérica. E aí, amigo, o resultado da sua empresa é genérico. E você, como líder de negócio, é genérico. E aí, sim, esse é o jeito mais errado de fazer as coisas. Você querer vender o que você tem para todo mundo. E a gente, como pequena empresa, a gente pode ser tudo menos genérico. Quanto mais específico a gente for, quanto mais nichado a gente for, melhor. Eu posso brigar com uma DM9 para concorrer para pegar as Casas Bahia? Não. Mas eu posso ser o melhor fazendo marketing para pequena e média empresa. É meu nicho. Eu posso ser o melhor para pequenas e médias empresas que fazem serviço B2B. Eu posso ser a melhor agência para pequenas e médias empresas da área da construção civil. Quando eu falo pequena e média empresa, a pequena empresa ela fatura a partir de milhão no ano, a partir de, sei lá, 30 mil. Média empresa fatura 10 milhões no ano. Então, mais que 10 milhões, né? Sei lá, 16 milhões no ano. Assim, é uma baita de uma empresa grande, com centenas de funcionários, percebe? Então, assim, tem muito mercado e você sendo mais específico, você tem a oportunidade de ser melhor em alguma coisa. Então, se você é genérico, você nunca vai ser melhor, você vai ser só genérico. E quando você compra alguma coisa, você quer comprar uma coisa genérica? Você já comprar o melhor. O melhor que o nosso dinheiro pode dar, né? Às vezes, quando você não tem muita preocupação, sei lá, o cara tá procurando o preço, que ele vai revender, até tudo bem. Mas esse tipo de negócio, geralmente, se fode fácil. Por quê? Vem um cara e coloca lá um pouquinho mais barato que você, e se o cara tá por no preço, se você é genérico, qual que impede o cara de ir lá e pegar o cara que é 1% mais barato? Sim, para deixar mais fácil, eu acho que isso, como a gente faz, você já veio até aqui nesse conteúdo, no podcast, a gente gosta de realmente detalhar. Passo 1 ao passo 2, e qual que você faz no passo 3. Detalha pro Rubão aí, Luizão. O que ele começa... Qual que é o passo 1 para ele... Vamos dar um passo a passo, então? Vamos dar um passo a passo para ele começar? Beleza, vamos dar um passo a passo. Inclusive, você que chegou aqui até agora, devia ter falado isso no começo, né? Pode baixar o PDF aí com passo a passo para você ter o cliente-alvo perfeito, a persona como cliente-alvo, como o mercado diz, para o seu business, e você fazer, como fez essa Peca Lingerie, de sair de um ticket médio de 10, 20, 30, 40, 50, menos de 100 reais, para um ticket médio de 6 dígitos. Como para você fazer, como a Agomark fez, de aumentar o tempo de casa do cliente de meses para anos, reposicionando o cliente-alvo perfeito. Certo? Então vamos lá para o passo a passo. Passo 1 para mim. Não sei se vocês vão concordar comigo. Passo 1. Concordo, não. Não concorda? Tá bom. Você nem fala. Passo 1. Acabou aqui a live? Primeira coisa que você vai fazer. Dá uma respirada. Se você tiver um chá verde para você tomar, pega um chá verde, toma um chá verde. E pensa assim, pega as suas planilhas, pega os seus sistemas e lista. Faz uma lista de 1 a 10. Já falei isso, agora é o passo a passo. Quais foram os 10 clientes, empresas, pessoas, não sei qual é o tipo de cliente, que mais
gastaram com você no ano? Lista os 10. Os 10 que mais gastaram, né? Os 10 que compraram de você mais de uma vez no ano. Porque eu tenho um conceito. O cara só é cliente seu quando ele compra a segunda vez. Se ele comprou a primeira, ele foi só um consumidor. Mas se ele comprou a segunda, é porque teve um motivo para ele comprar de você de novo. Alguma coisa boa aconteceu. Ninguém enganar 2 vezes. Né? E é o seguinte, cruza as características do cara. Nesses 10, tem mais homem ou mais mulher? Ah, é meio a meio? Beleza, meio a meio. É qual a idade? Qual a região? O que gosta de fazer? Qual o hobby? Quem que segue? Quais influências? Qual o faturamento? Lista tudo isso, que você já vai ter um primeiro cheiro daquele tipo de cliente que você quer que bata na sua porta, que te mande um orçamento, que te mande um contato. Então, para mim, esse é o passo... Se tivesse passo 0, para mim esse era o passo 0. Por quê? Abre o caminho, clarifica as coisas. De repente você pode falar, putz, mas eu não tenho um ano de empresa. Eu não tenho ainda um ano de business. Cara, mais difícil. Mas você pode fazer. Pega uma lista aí de dezenas de nomes, de empresas, de clientes em potencial, e sai ligando, perguntando, cara, o que falta nas empresas que contratam de você? Né? O que elas poderiam ter que elas não têm? Né? Qual que é a sua... Faz uma entrevista com o cara, né? Vê se é homem, qual que ele mais gosta de fazer, qual que é a sua faixa de idade, tenta entender qual segmento o cara atua. Então faz você uma pesquisa, conversa aí com dezenas de clientes para você ter uma ideia. Se você já está mais de um ano operando no mercado, o seu trabalho é mais fácil. Lista aqueles caras que mais gastam de você, você já vai ter uma ideia de qual perfil de cliente que, no mínimo, já traz mais dinheiro para você hoje, tá? E aprofunda com essa lista, quais são as dores desses clientes? Isso é o passo 2, assim, quando a gente entrando também até no mercado na questão de vendas. Lista dores que tira o sono desse cliente. E aí, para você entender sobre a questão de tirar as dores, eu falei aqui do concreto. Às vezes ele só quer realmente uma parede, ele quer colocar aquele cimento. Vai mais a fundo, qual a solução que você traz por isso? E qual é o sonho que ele tem com o seu produto? Às vezes é uma realização, às vezes é um bem-estar, às vezes é deixar a casa mais bonita. E aí você tem que descobrir de fato qual é a dor que você está resolvendo o seu produto, que ela vai além de só solucionar aquela entrega ou aquele material. Ah, cimento é cimento, de fato, mas você pode estar tirando um outro sono, você tem uma outra dor, você tem que ver qual a solução que o seu problema tem, o que o seu produto soluciona no problema por trás. Então, faz assim, realmente... Quando você fala de dor e quando você fala de descobrir, qual é o desejo de fato que você está solucionando? Lista esses desejos, do tipo, poxa, eu sei que já passou aqui na questão de prática, mas para listar e ficar claro mesmo quando é que a gente fala de desejo, porque desejo é subjetivo. Então é difícil falar que, poxa, descobre os desejos do cliente. Se você tem aqui, se você está com um persona, como eu falei aqui do arquiteto, o desejo dele é terminar um projeto rápido, que ele tenha entrega na questão de vidro. Você imagine um arquiteto vai fazer um projeto de vidro, entregar no prazo, ele tem uma solução, ele tem uma preocupação de se sua obra está sendo entregue, se você tem uma qualidade. Então você está entregando concreto, mas o desejo dele, na real, é com entrega, é com prazo que você vai ter. Então você tem que, às vezes, sair aqui do seu produto e pegar a solução que você tem por trás e resolver isso. Então, aprofunda qual é a solução, quais as dores que você está resolvendo. E aí, a partir disso, lista ela e fica claro pro seu persona. Até para clarificar o exemplo do concreto que o Rafa deu, qual que é o desejo do cara? É só mais uma laje que você tá enchendo. É só concreto que você tá enchendo. Qual que é o desejo do cara? Puta, às vezes é o sonho da casa própria. É. Às vezes você não vende concreto. Você vende o sonho da casa própria, né? Reflete aí. Você vende a parafusadeira ou a
casa linda, com aquele quadro na parede decorado, que a sua furadeira furou o buraco, né? Qual que é a dor desse cara? Pô, o cara tá fazendo uma laje. O que ele menos quer é que essa porra tenha infiltração, que caia água dentro. Ou ele já mora numa casa que tem esse problema. Mas ele tá refazendo a laje pra que tire o sono do cara. Vai chover, fudeu. Vai cair água aqui, vai vir vizinho, vai ter infiltração. Minha casa vai desabar. A segurança da minha família. Isso é uma dor que tira o sono. Percebe? Então, isso é conhecer o cliente-alvo. Se você tem esse nível de conhecimento do seu cliente-alvo, negou, você não vai ficar sem vender. Isso aí. E aí a gente pode fazer, então, uma mescla do que vocês falaram para colocar o passo 3, que aí fica mole para mim. É o seguinte, o Luiz falou de característica, né, de levantar os 10 principais clientes e, né, definir lá qual a característica em comum. Ótimo, perfeito. E o Rafa complementou, entendendo quais são os desejos e as dores. E depois que você fez isso, você vai chegar na sua equipe de marketing e vai falar o seguinte, olha, essa é a minha persona, essas são as características, essas são as dores, esses são os desejos, e é assim que eu quero me comunicar. Então, a sua estratégia de marketing vai andar na direção do seu público-alvo. Então, como passo 3, pega tudo que eles falaram aqui, junta no balaio só e manda para a equipe de marketing. Direciona, né? Para eles orienta, lidera o processo. Exatamente, eles vão direcionar exatamente para esse perfil de público identificado e caracterizado, para essas dores e desejos mapeados, e aí vai sair uma boa página, vai sair um bom anúncio, vai sair uma boa copy, vai sair um bom setup de campanha, porque o perfil está bem definido. Então, como passo 3, traz tudo isso daí e leva para o marketing. Eu vou contar um segredo, viu? O designer, ele é tão criativo, que a maioria das vezes ele faz uma coisa que não tem nada a ver com a sua empresa. É verdade ou mentira? É verdade. Eu conheço muito designer. Eu trabalho com agência, eu conheço muito designer, né? E também, assim, não é todos, tá? Não quero generalizar. E muitos deles gostam daquele cigarrinho do diabo. O que deixa a coisa mais complicada. Então, se você não fizer lição de casa, a chance de entregar um banner que não comunica com o cara certo, quem que é o cara certo? O cara que mais gasta dinheiro com você, que mais indica você, que mais compra de você no ano, é mínima. A chance é mínima. A partir do momento que você tem o domínio de quem é o seu cliente-alvo perfeito, de quem é a sua persona, você lidera o processo. Você diz o que tem que ser feito. E aí o cara pode viajar com a maconha dele tranquilinho e fazer aquilo lá do jeito que você precisa. E se vir uma coisa desalinhada, você vai saber o que serve, o que não serve. Aliás, ele deu vários insights com isso, né? Porque eu vou falar na prática o insight que o Luiz deu, na prática como que é para operação, e eu tive muitos anos na operação de marketing, para entender como que é. O cliente entrou lá. Quem que é seu público-alvo? É todo mundo, eu vendo para todo mundo, geral. Eu vendo para quem quer comprar. Legal, não tem a boa definição. Aí passa para a equipe, faz o briefing, etc., vai para o criativo. Aí o criativo cria uma landing page, cria uma página, um banner, e manda de volta. Aí a equipe pega, analisa, pô, legal, a arte tá bonita, tem os conceitos aqui, zona de respiro, etc. Vamos mandar pro cliente. A hora que chega no cliente, ele fala, não gostei não, hein? Eu acho que não tem nada a ver com o meu público. Aí você fala... Qual que é o público, Mas caralho, qual que é o público que você não sabia minutos atrás e agora você sabe? Não, porque é um... Então, assim, a definição, né, tem que ser feita para que não aconteça esse tipo de coisa, porque é comum, e assim, né, eu não sei quantificar quantas contas eu já atendi na vida em 12 anos, mas eu vou falar para você que a esmagadora maioria tem esse problema de definição de público, e isso acarreta vários outros problemas, e o da página é um, das artes, né, e aí por aí vai. E aí começa uma frustração, porque você tá lá, ó, como diz o Lucha, com a pica pra cima, e aí, assim, a primeira experiência, que é a primeira prova é ruim, né, e aí você já começa... A agência ou o seu profissional já começa, na sua cabeça, a entrar em descrédito. O que, na verdade, é uma falha dos dois lados. Percebe? Então, você, a partir... vou colocar uma coisa para vocês. O maior responsável dentro de um business de entender e saber qual que é o cliente certo é você, dono de negócio, com um cara de comunicação, com um cara de vendas. Um cara de marketing. Vocês são os maiores responsáveis. Não é o designer da agência. O designer da agência, ele executa. Mas conhecer tudo do seu cliente é a tua responsabilidade.
E aí começa uma relação ruim que, porra, pra consertar depois vai precisar de muita paciência, de muita dedicação. E você falou do criativo, né, dele viajar, mas eu vou até defender os criativos para eles não ficar bravos com a gente. E muitas vezes ele até tem uma defesa, Daquela dentro do negócio, né? do cliente. Porque às vezes ele vem tudo baseado no briefing que veio desenhado. Então ele faz toda a arte, às vezes, pô... Edu Alves, gente boa. Ele tinha toda uma defesa daquela arte, daquela landing page, daquela conversa, de um corrimão que passava pelo lado tal, e fazia muito sentido como agência, que é o que ele falou como conceito, muito bons. Só que quando você traduz, se você está vendendo por residencial é uma coisa, se você está vendendo para arquiteto é outra. Em uma entrelinha, e assim, na internet, gente, como mais claro do que isso, você foi falando, eu ia pegar esse insight. A pessoa, toda decisão de compra, ela é baseada por questão emocional, por quase instinto. Às vezes um telefone ela tem que estar de um lado, a cópia ela tem que estar do outro. A pessoa, vamos para um e-commerce, ela tá tomando a decisão de compra, o cachorro tá passando por baixo da perna, o filho chamou do outro lado, e eu tenho que ser tudo isso de forma induzida, no sentido da pessoa. Sem ela perceber, eu tô me comunicando com a qualidade. Sem ela perceber, eu tô me diferenciando pelo preço. A cor do seu site, ela influencia diretamente de como você vai passar um requinte. Você muda a cor, você muda que você é requinte. Às vezes você gosta de laranja, é fanfarrão. Você gosta de preto, é mais discreto. Mas é isso. Tá influenciando. Então... Tá criando uma imagem, né? Você cria a sua imagem até com essa questão de cor. Então... Passo 3 rendeu, hein? Passo 3 rendeu. Então... Um passo gigante. Isso não foi um passo, foi uma pernada isso aí. Uma passada, né? Uma corrida, eu diria. E eu faço 4, com tudo isso na mão, veio com a agência se comunicou, faz o seu playbook de vendas baseado no seu persona. Descobriu dor, descobriu desejo, a agência já está fazendo a sua página, desenha esse processo de como que tem que ser a primeira ligação para falar com esse persona. Como você tem que fazer o seu e-mail para falar com esse persona. E o seu, quando eu falo playbook, é o seu script mesmo. Como você aborda o cliente na conversa inicial. Como você contorna as suas objeções de vendas. Faz o seu manual de objeção baseado pelo seu persona. Faz toda a construção comercial do seu negócio por persona. Então, defina o seu playbook e aí esses manuais de objeção contorna ele, escreve, documenta. Eu já falei isso em outros podcasts. Documenta o seu manual de objeção. Como você vai contornar essa questão de preço baseado na qualidade. Como o seu site está fazendo isso e como o seu vendedor tem que fazer isso. Então, cria o seu manual de objeção com base no seu persona. Pô, show de bola. E assim, vou até dar um adendo no passo 4 do Rafa e vou entrar no passo 5. Passo 4. Pô, você fez todo o playbook de vendas, tudo, você conhece bem a sua persona, você até se antecipa nas objeções de venda que vai ter. É, claro. Dos nãos que o cara vai falar pra você. Se você conhece bem o seu cliente, você já sabe por que ele não vai comprar, e aí você prepara a sua equipe pra contornar essas objeções, certo? E se você já sabe os clientes, passo 1, que mais compram de você, pode até colar aqui. Passo 2, sabe dor, sabe desejo. Passo 3, está liderando o processo de marketing. Passo 4, a equipe de vendas está moldada, você já tem uma operação voltada para o cliente-alvo, onde o cliente-alvo é o centro da coisa, a persona é o centro da coisa. E aí você, como líder do negócio, tem tempo e tem poder para fazer outras coisas, para fazer diferenciação do seu negócio, para que ele tenha benefícios exclusivos que só você tem para esse cliente-alvo, para essa persona, né? Você pode desenvolver novos produtos como nós fizemos. Então a gente percebeu que o modelo agência, hoje, como tudo aumentou, o preço do clique aumentou, o designer está mais caro, todo mundo está mais caro, ele é para uma empresa que já não é mais P do PME, de pequena e média, ele já é uma empresa média. Mas, pô, eu vou deixar de atender a pequena empresa? Não, eu vou atender de outro jeito, em que eu consigo realmente entregar sucesso e ela consiga pagar. Pô, e o e-commerce? Pô, o e-commerce tem um outro produto, focado no lojista, né? E o lojista tem um perfil hands-on,
pôr a mão na massa. Então eu tenho um outro produto para isso. Então você começa o quê? Se você entende bem a sua persona, o seu cliente-alvo, você consegue entender dores que os outros não enxergam, com isso ter diferenciais no seu produto que o concorrente não tem, você consegue desenvolver novos produtos que só você está enxergando, né? E você pode até cobrar mais caro por isso, porque só você resolve determinadas dores desse cliente, alvo de vocês. Certo? Ficou fácil ganhar $1 milhão, hein? Ficou fácil, hein? Ficou fácil. Cara, a gente fez isso faz há muito tempo, né? À toa que nós saímos lá da Zona Leste de São Paulo, morava num prédio ali na beira da Icanduva e construímos a maior agência de marketing para pequena e média empresa, faturando aí 7 milhões no ano. Cara, nós aprendemos tudo isso na prática e estamos entregando o ouro aqui para vocês, certo? É o ouro mesmo, hein? É ouro. E a gente aqui, vou continuar falando só um pouquinho na questão do produto. A gente tem um produto que é a mentoria Como Faturar Milhões. A gente falou dela e tem uma página focada também explicando esse passo a passo. Vamos deixar o link aqui para o pessoal. Na mentoria Faturando Milhão, a gente tem uma implantação só de nicho, cliente-alvo, declaração de poder, dores, desejos, e no final, na mesma implantação, você faz o briefing da página de venda dos anúncios para o designer, porque tudo isso está vivo na sua mente. Então você é mentorado, a gente sai com tudo isso pronto e você já manda para os nossos designers fazer as páginas e fazer o anúncio para você. Essa implantação 1, depois implanta Google, Facebook, Instagram, a porra toda. Então, se você fatura aí até uns 50k por mês, 50 mil por mês, cara, eu posso ajudar a sua empresa a ir para um novo patamar, a chegar no faturamento de $1 milhão. Se inscreve aí embaixo na mentoria Faturando de $1 milhão. E se o cara fatura acima de 50 mil, Rafa? Aí é comigo, hein? Aí a gente consegue ajudar com a agência. Né? A gente consegue ajudar vocês com a agência. E nem só sobre a questão do faturamento, tá, gente? Isso que a gente falou sobre a questão de lead estruturado. Às vezes você tá sem ainda, poxa, você tem um faturamento de 50 mil, mas ainda não tenho essa capacidade de investimento, ou eu já tenho um time de marketing, eu já tenho alguém que tá fazendo alguma coisa para mim. Coloca essa pessoa ainda também para fazer a mentoria. Não coloca só essa mentalidade do tipo, poxa, eu já tô com faturamento e tal. Você já pode ainda, se você ainda não está nessa questão de ticket médio, entendendo sobre os processos, tem alguns pré-requisitos que não avança para a agência, coloca esse time, estrutura, ganha esse nível de conhecimento e aí cada vez mais você vai estar preparado para a gente entrar no mercado de agência. É isso aí, né? É isso aí? Faltou alguma coisa? Não, sensacional. O conteúdo foi top, é isso? Conteúdo muito bom, mas eu acho que, assim, a gente tem que ter aquele clássico, né? Recadinho do coração. Pra que vai maravilha. Recadinho do coração hoje, Sérgio? Hoje começa com você. Você olhou pra mim por quê? Deixa eu começar com você. Eu tô fazendo um recadinho uma vez pra uma vez pra outra, e depois tem que voltar no que é meu filho, né? E o último acho que não foi pra ele, eu dei pra equipe. Então o recadinho do coração vai pro Francesco. Olha que maravilha. Francesco, 7 anos de idade, já assistindo YouTube, já acompanhando, né? Já mais ligeiro. Então, filho, te amo, tá? E o Vincenzo não tá entendendo nada, não tá, nem sabe o que faz na Terra ainda, com 2 anos de idade. 2 anos. Mas também é pra você vir e pra Tabata, né? Te amo, amor. Beijo. O cara que sabe fazer filho bonito é esse cara aqui, meu. 2 moleque bonito. Esse cara dá trabalho pra filho. Ó, o meu recado do coração, eu tenho um cliente aqui que tá mandando mensagem e eu vou até mandar o recadinho pra ele. Diegão, o recadinho do coração no podcast é pra você, hein? Vamos que vamos, hein, mano? Forte abraço aí, Diegão. Que maravilha, hein? Vamos pra cima. Porra, mano. E o seu recadinho do coração? Pô, o meu recadinho do coração hoje vai ser diferente. Eu vou dar um recadinho do coração pra um profissional que eu admiro muito e que batalha todo dia, briga todo dia. Ele tá fazendo um mês sensacional, que é o Leonardo Domenicelli. Louco, Leonardo Domenicelli, um dos melhores vendedores de marketing digital do Brasil. Ele não faz venda, ele faz negócios, na verdade, né? E eu queria mandar um forte abraço pra você, Léo. Também ele tem um Instagram, tá fazendo conteúdo. Sigam ele aí, @máquina de performance. E, cara, é um profissional
acima da média e um coração enorme, né? Um recadinho do coração. Um forte abraço pra você, meu amigo. Boa. Fechou? Fechado, Então é isso. Até a próxima quinta-feira, às 18h45, onde o tema vai ser... Deixa como dica aqui. Deixa uma dica aí e a gente vai deixar 2 possibilidades aqui. Corte de custos, que vocês já pediram, E PDCA também, a gente tá para falar de bastante de PDCA. O que é o PDCA? É o planejamento para a empresa estar processualizada, ter meta para todo mundo e crescer mais mês a mês. Então vamos deixar esses 2 temas em aberto? Bora. Fechado. E se você tem um outro tema, comenta aí embaixo e até a próxima quinta-feira.